Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito das saídas e das chegadas no Grêmio. O Grêmio se reapresenta nesta próxima quinta-feira, uma apresentação oficial que vai ser feita num hotel em Porto Alegre. Mas tem as movimentações de mercado. Quem o Grêmio está procurando para contratar, para reforçar o elenco em 2025, a pedido do técnico Gustavo Quinteiros. Quem está saindo do Grêmio tem dinheiro chegando nos cofres que pode ajudar o clube nas próximas contratações. Mas são boas essas saídas, é importante ter por que estão saindo. E claro, a grande polêmica sobre um jogador que o Grêmio está contratando, que vai causar muito nestes bastidores na apresentação. Deixa eu te contar tudo isso aí, então, daquela moral, aquele like, se inscreve, ative as notificações, vem fazer parte, vem junto com a gente para poder ter mais informação do Grêmio todos os dias. E vocês estão me acompanhando, estão vendo a respeito de tudo o que acontece. Vou colocar para vocês também a respeito já de Vila Sante, mas vamos deixar para falar um pouco mais adiante, então fica até o final do vídeo e comenta o que vocês acham de cada assunto que a gente está trazendo aqui para vocês. Bom, vamos lá então sobre as perdas, né? O Grêmio perdeu algumas possibilidades, alguns jogadores que o Grêmio está tentando contratar e não está conseguindo. E a gente acredita que isso seja até um pouco natural, pelo fato do Grêmio estar com pouco recurso, ou não está conseguindo exercer da melhor forma possível essas contratações, manejar um pouco melhor o dinheiro que tem disponível. Por exemplo, o Grêmio foi atrás, fez uma consulta por Davi Luiz, e ele deve fechar com o time do Fortaleza, está mais próximo de fechar. Os caras ofereceram um contrato de 2 anos pelo atleta ex-Flamengo, e conhecido mundialmente aí, jogador de seleção brasileira, zagueiro Davi Luiz, de 37 anos. Na minha opinião, serviria para o Grêmio, né? Mas perto do que a gente tem hoje, ele seria um grande reforço para o time do Grêmio. Tem que entender o que o Gustavo Quinteiro está querendo. Como ele fala na coletiva que ele quer força e velocidade, Davi Luiz já não tem mais essas características. Força sim, mas velocidade talvez não, e isso está pesando muito. Mas ele tem outros recursos, bate bem na bola, falta, é bom cabeceio, enfim, mas está descartado por completo. E aí o Gustavo Quinteiros pediu o chileno Benjamin Kuzevic, está no Fortaleza, e ele que pertence ao Curitiba, estava emprestado ao Fortaleza, encerrou, né, em 31 de dezembro a possibilidade do Fortaleza comprar o jogador e o Grêmio tentou contratar. Bom, esse é o grande ponto que eu escutei de alguns dirigentes do Grêmio, quando não dirigentes, né, mas algumas pessoas de dentro do clube que estão envolvidos também com os dirigentes, para deixar claro aqui, para ninguém pensar algo diferente. O Grêmio fez uma proposta para ele e para o Curitiba de compra, fez uma proposta de um alto salário para ele e ele acabou escolhendo ficar lá no Fortaleza. Olha que louco. E eu escutei assim, o Grêmio fez uma proposta muito alta e ele recusou vir jogar no Grêmio. Agora, por que isso e como que isso ficou, como aconteceu, a gente não consegue entender o porquê que o Grêmio não ganhou a concorrência do Fortaleza, sendo que poderia pagar mais e o salário dele era muito alto, a diferença era muito alta. Foi exatamente dessa forma que eu escutei. Agora, por que não deu certo, não consigo explicar para vocês, mas esse foi o que eu escutei e isso me deixou muito preocupado por questões de como o Grêmio vem conduzindo seus negócios a partir de agora. Mas vamos seguir então com as informações, porque o goleiro Kaique deve sair. O Criciúma fez uma nova proposta, parece que fez uma nova proposta, ou a proposta era a mesma e foram trabalhando nela. Eles vão pagar um valor e o Grêmio fica um percentual para uma futura venda e o goleiro deve estar de saída do Grêmio neste momento. O Grêmio também fez o anúncio do lateral direito João Lucas, a gente falou isso aqui em outro determinado momento. O lateral direito, João Lucas de Almeida Carvalho, 26 anos, natural de Belo Horizonte, clubes como Bangu, Flamengo, Cuiabá, Santos, Juventude, e tem inúmeros títulos como Libertadores 19, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Mato Grossense, e estava no Juventude, e o Grêmio contrata ele com uma negociação muito complexa. Eles queriam cerca de 12 milhões e meio de reais, o Santos, para poder vender o jogador, e o Grêmio fez uma composição colocando 20% do Tassiano, que foi vendido do Bahia para o Santos, e o Grêmio tinha direito a 20% dessa venda, e mais 10% do Guilherme, que o Grêmio tem ainda um percentual do Guilherme, que é atacante do Santos. Então o Grêmio colocou esses 30% aí, 20% do Tassiano, 10% do Guilherme, para bater o valor. Com isso o Grêmio vai pagar $1.200.000 parcelados em 4 anos, ou seja, pelo menos nessa negociação o Grêmio conseguiu
usar melhor o valor, né? Porque o Grêmio tem 50 milhões de reais para gastar na temporada, ou seja, 8 milhões de dólares. O Grêmio vai pagar 1 milhão e 200 mil dólares em 4 parcelas em 2 anos, ou seja, vai pagar 600 mil dólares apenas nessa temporada de 2025. Portanto, teria um valor muito maior aí, teria mais 7 milhões e 400 mil dólares para gastar nessa temporada. Como o Grêmio vai gastar, não sei, porque ele está com dificuldade de contratar, a gente está vendo isso, não consegue acertar com ninguém, e quando vai atrás do mercado já sofre alguns reveses, né? Então, Marlon não vem, agora surgiu o lateral esquerdo do Vasco também não vem, agora vai o zagueiro que estava no Atlético Mineiro também foi sondado, não vai aparecer, e o fato é que atrapalha tudo isso. Vamos falar sobre o Vila Sante e depois eu falo sobre o atacante, o extrema que o Grêmio está contratando. Vila Sante, eu trouxe nas minhas redes sociais, de novo o assunto, já postei. O Vila Sante, o Palmeiras tem interesse no Vila Sante. Sempre teve, faz tempo, no Matias Vila Sante. Monitora ele há muito tempo, mas não fez nenhuma proposta por ele ainda. O fato é que o Palmeiras chegou a um acordo com o Fulham, lá na Inglaterra, para contratar Andrés Pereira, que é o ficha 1. Ainda tem algumas coisas para serem finalizadas, mas a proposta é de 20 milhões de euros mais 5 milhões em bonificações. Alguns colegas estão falando 2, mas eu tenho informação que é 5 milhões em bonificações para um atleta de 29 anos que está na Inglaterra, que é um time de meio de tabela para baixo, mas é um jogador experiente, né, seleção, enfim. E o Palmeiras quer ele a todo pano e está fazendo esse investimento para contratar e vai contratar o jogador. Isso não impede que o Vila Sante receba uma proposta. O Grêmio recebe uma proposta do Palmeiras, mas hoje não tem essa proposta. Não vai chegar essa proposta, porque o dinheiro investido foi no Andrés Pereira. Com isso, o Grêmio fica um pouco mais tranquilo que o Palmeiras não virá. Então, neste momento não virá. Não quer dizer que daqui a 10, 15 dias o Palmeiras diz assim, vamos lá atrás do Vila Sante porque vai completar nosso meio campo. O fato é que o Zé Rafael, que estava para sair, a direção do Palmeiras conseguiu fazer um acerto e está negociando um novo contrato com o atleta para ele permanecer no clube por mais um período, também por tudo que representou na história e tal. Ele vai acabar ficando um atleta de 30 anos, que é o Zé Rafael, um grande volante, e aí pode compor melhor esse meio campo, já que conhece como o Abel Ferreira trabalha. Portanto, Vila Sante neste momento não tem proposta, ele tem uma sondagem. O Palmeiras acenou através do seu representante que faria uma proposta de 9 milhões de dólares e mais 2 jogadores. Caio Paulista e um outro jogador que poderia ser o Zé Rafael. Isso não aconteceu, beleza? Encerrado o assunto Vila Sante, para todo mundo entender. Tá jóia. Então agora nós vamos para a polêmica. Tem 2 polêmicas, né? 2 polêmicas que eu vou trazer para vocês. A primeira é sobre o Sebastián Villa. Sebastián Villa, 28 anos, que ele atua no Independiente Rivadavia, na Argentina, desde julho do ano passado. Ex-Boca Juniors, ele jogou aquele Mundial que foi lá, aquela final de Libertadores que foi lá na Espanha, pelo Boca Juniors, ganha vários títulos, mas tem um porém. Esse é um jogador que foi acusado de agredir a namorada numa época. Ele foi punido por 2 anos e 1 mês de prisão por agredir a namorada. O fato é que o Grêmio está tentando contratar um atacante que tem um histórico de agressão a uma mulher, e isso pode gerar uma polêmica muito grande dentro do clube e já está sendo debatido nas redes sociais a respeito deste atleta. Bom, ele teve passagens na Bulgária e ele voltou para a Argentina agora em 2024. Ele disputou 22 jogos, marcou 4 gols e deu 6 assistências. Por conta desses números, ele foi pedido pelo Gustavo Quinteiros e agora o Grêmio vai analisar. A proposta foi feita. O presidente do clube independente acabou já confirmando isso em entrevista, que o Grêmio fez essa proposta. E a outra polêmica para mim, que é a maior de todas, é a capacidade do Grêmio não conseguir conversar com alguns atletas, e claro que existe todo um histórico. Eu conversei com o Guto Peixoto aqui, está aqui no meu canal a entrevista, e ele fala que existe um planejamento, que os jogadores também têm a sua ideia, que os seus familiares, o seu representante tem um planejamento de carreira para eles. E esse é mais um caso que eu escutei. Não é o primeiro, é o segundo caso que eu escuto do jogador que não fica no Grêmio, terceiro caso, que não fica no Grêmio porque sabe que não vai ser aproveitado. O Zé Guilherme, através do seu empresário, não ia ser aproveitado pelo Grêmio, mesmo precisando do lateral esquerdo. E por conta disso pediu para ser vendido e não fez questão de renovar. O Grêmio fez várias propostas e ele não quis renovar. E ele está sendo vendido para o Bahia, eu já trouxe isso aqui em outro momento, por 1 milhão de euros,
e o Grêmio ainda vai ficar com um percentual para uma futura venda. Ele está indo para o Bahia, para o Grupo City, é mais um jogador que fica, que não vai ser aproveitado, e o Grêmio fica nessa situação de não conseguir convencer os atletas. Talvez pelo seu histórico, não sei, mas eu posso falar sobre Bruno Cheron, posso falar sobre o Guga, que também está sendo vendido, e agora o Zé Guilherme, mais um que eu escuto que não fica, exatamente porque não será aproveitado no profissional. E aí, por que não é aproveitado? Essa é uma questão que precisa ser colocado, debatido e a gente buscar mais informações a respeito. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso, mas dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.